Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas de bastidores envolvendo a situação de Garro, que deve parar por um período por conta das dores no joelho. Eu vou te explicar a situação dele, tem informações importantes para você saber. Vamos também falar nesse blend de informações o que aconteceu com o Diego Palacios, 600 mil parados no clube. Vou te contar o que aconteceu com o lateral esquerdo. Ainda tem as imagens e informações das novas camisas do Corinthians, os novos modelos da Nike, inspiradas, tá? Inspiradas no Mundial de 2000. Vou te mostrar as camisas e tudo nesse blend de informações que ainda tem informações importantes sobre o Yuri Alberto, que preocupa, hein? É lesão no ombro, no tornozelo, enfim, tem muita coisa para a gente falar em relação a isso também. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Como eu já prometi para vocês, ó, vou mostrar aqui para vocês as novas camisas, tá, do Corinthians para a temporada 2025, né, que é inspirada aí, ó, você pode ver, né, você que acompanhou, eu acompanhei muito, né, aquela época. Essa camisa é inspirada, né, no Mundial de 2000, né, no time que conquistou o Mundial de 2000, tá? Então tem essa camisa aqui bonita, tem essa para você aqui, ó, as duas imagens, né? Enfim, eu fico imaginando a preta, né? Porque a preta é que eu mais gostava, né? Aliás, o Corinthians joga a final, né? Com a preta, é sensacional, tá? Só para você ter uma ideia, essas imagens, elas vazaram no Twitter, tá? Né? No antigo Twitter, né? Lá no X, o perfil é Sneaker Market, né? Que publicou duas fotos, essas duas fotos que eu te mostrei do uniforme, né? Que o Timão deve usar aí no segundo semestre desse ano. A expectativa é de que o clube e a Nike, né, que é a fornecedora do material esportivo do Corinthians, façam um lançamento agora no mês de abril, tá? A inspiração da nova camisa é a conquista, né, do Mundial de 2000, como já falei para vocês, naquele timaço, né, vamos a escalação rapidinho: Dida, Índio, Fábio Luciano, Adilson Kleber, Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão. Esse é o time que a gente tem de cor na cabeça, né? As mangas e os ombros da camisa são na cor preta, né? O peito na cor branca, o escudo ele vai ficar realmente no centro, né? Não no lado esquerdo, né? Como é normalmente, mas dessa vez centralizado. Então, essa deve ser a nova camisa, tá? A gente confirmou para vocês que essas fotos que vazaram são reais, realmente, tá? As imagens vazadas nas redes sociais são verdadeiras. A Nike, é claro, ela não vai confirmar isso antes, né? Antes da divulgação oficial, mas são verdadeiras, tá certo? Então você já sabe aí, o Coringão, né, que teve um grande sucesso com a All Black, agora vai ter essa camisa bonita aí pro torcedor corintiano tá curtindo aí, ó, sensacional. O modelo não ajuda, né? Eu sou muito mais bonito que esse maluco aí, tá? Mas enfim, repara só na camisa que, ó, topzera, tá certo? É isso aí, você gostou? Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando muito mais do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Yuri Alberto saiu ontem sentindo dores, viu? Ele, no intervalo do jogo, ele deu aquela reclamada rotineira, né, do ombro, né? Ele foi querer fazer a dança do Thales e nunca mais foi o mesmo, brincadeira, né? Ele sentiu isso num jogo, né? Quando ele caiu de mau jeito numa partida, eu não lembro qual foi a partida agora para te falar, e depois, uma semana depois, ele dormiu em cima do mesmo ombro que ele tinha sentido no jogo. E aí a situação foi piorando. Ele tem reclamado bastante, mas ontem, por exemplo, né, o Corinthians poupou praticamente, poupou todos os titulares, menos ele. Poderia ter poupado o Yuri para ele tratar isso daí e já está inteiraço aí pro restante da temporada. Então, o Yuri Alberto preocupa, e não é só, né? E aí o que mexeu ontem com a cabeça do torcedor corintiano foi quando ele foi substituído, já que ele reclamou do ombro no intervalo, foi uma bolsa de gelo no tornozelo, tá? Ele foi flagrado aí, né, fazendo uma bolsa de gelo no tornozelo, né, no segundo tempo, lá em andamento no banco de reservas, a imagem flagrou ele com uma bolsa de gelo. Então ele tem dois problemas, ombro e tornozelo, tá? Ele vai ser avaliado pelos médicos do clube, né, no retorno a Salvador. O Corinthians enfrentou o Huracan em São Paulo, né, o Química Arena, nesta quarta-feira, e agora vai ser reavaliado, né, na terça-feira, para saber se tem condições de jogo na quarta. O Yuri Alberto, ele
não costuma pipocar, não. O menino gosta de jogar. Então, eu acredito que ele vai estar em campo, mas preocupa. Lá dentro estão preocupados, sim. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Você fica preocupado se o Yuri não jogar na quarta ou não? Ou tem um substituto de boa ali? Comenta aqui embaixo. Os substitutos a gente já sabe. Vamos de Hector? Não tem Romero e Tales na frente. Deixa o like. Hector Hernandes, que fez, né, o gol do Corinthians ontem, primeiro dele com a camisa do Corinthians, o Bebeto da Fiel. Olha só, Palácios, o cafezinho acerta sempre, né, velho? O cafezinho acerta sempre. Eu trouxe a informação que o Palácios tinha causado um problema de indisciplina e por isso no jogo seguinte não havia sido relacionado. Foi contra o Noroeste, se não me engano, né, num pós-jogo contra o Noroeste. Depois, no jogo seguinte, ele não foi relacionado. Depois, no outro, não foi relacionado. Aí fizeram uma pergunta, né? O Samir Carvalho disse que há um problema de disciplina. Eu nem sei quem fez a pergunta, mas enfim. Agora, quando eu dei o Anchileri em primeira mão, não deram crédito na coletiva, assim, no microfone, né? O Samir Carvalho disse que o Anchileri está negociando com o Corinthians. Ele disse em primeira mão. É verdade, Emiliano? Não fizeram isso, mas quando é polêmica, adoram colocar meu nome, né? Enfim, pode pôr, não tem problema não tenho medo não, pode pôr. Eu não falei do Palácio? Quando der também a informação de jogador, dá o crédito que é importante, não disfarça não. Agora, olha só, vamos lá. Sobre o Palácio, o Emiliano deu a risadinha, falou que não tinha nada, e desde que eu trouxe essa informação, o Palácios nunca mais vestiu a camisa do clube. Nunca mais. Ele está treinando lá, meio de canto, foi o que me falaram, não está afastado, mas está treinando de canto, não dão muita bola para ele. E hoje, né, pessoas importantes no Corinthians me falaram o seguinte: é um mala, Samir. Tá? Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Para reafirmar que os caras lá dentro, tá? Não estou falando jogadores, não gostam do Palácios, beleza? Ah, Samir, o que ele fez? Meu amigo, o que ele fez? Alguém apurar, né? Por que só eu que tenho que me meter nisso? Entendeu? Mas falam que ele é complicado, ele não quis participar da festa do título do Corinthians, ele não quis sair na foto, tá? Que o Corinthians publicou no Instagram, você pode ver, não tem o Palácios na foto, ele não quis ir para a festa, tá? Até o Giovani que foi afastado no ano passado. Meu irmão, ele tá na bronca, ele tá em guerra com os caras também com ele não gostam dele, beleza? Ah, Samira, se amanhã ele aparecer e jogar, cara, tudo pode acontecer. Aí vai vir um bobão falar, ai, mentiu, cara. O cara já tá meses sem aparecer, não foi na festa do título, não apareceu ele se negou a aparecer na foto do título lá no CT. Os caras já me falaram, não gostam dele, falaram, é um mala, esse cara é um mala, não quer saber de nada, entendeu? Os caras não gostam do Palácios lá dentro. E eu tô reafirmando tudo aqui que eu falei lá atrás, e tá mais do que confirmado, porque o cara sumiu, tá lá no clube ainda, 600 mil reais por mês. Parabéns. Resolva isso. O problema não é meu de dar informação, o problema é de vocês. Agora resolvam isso. Deixa o like aqui. Desculpa a opinião no Blend, tá? Vamos a Rodrigo Garro. Informações importantes que foram, né, hoje divulgadas pelo próprio jogador. O jogador deu uma entrevista, né, à ESPN. Ele disse o seguinte, né, abre aspas, depois do que aconteceu no treino, eu falei que ele saiu mais cedo do treino, lembra? No treino antes da final. Vou jogar a final do jeito que for e vou parar. Tenho 27 anos e tenho uma carreira pela frente. Do jeito que meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado. Abre aspas ainda. Parar um tempo até que o meu joelho fique bem, vai ser bom. Parar um tempo para que o meu joelho fique bem, vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tenho que desinflamar meu joelho, tenho muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente, estou muito motivado com o que a gente tem que jogar, tá? Ele disse o seguinte, coloquei anestesia para jogar, na verdade, senão não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer, senti muita dor e ter que suportar. Durante o jogo eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo, uma final, derby, algo inexplicável. Né? A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr
ajudar a ganhar do jeito que for. A verdade é que estava me sentindo bem durante a semana. Foi a primeira vez que consegui completar uma semana de trabalho. E numa jogada senti como nunca antes. Falei, cara, tenho que sair. Não consigo ficar de pé. Eu não sabia como, mas teria que jogar no outro dia. Saí, fiquei chateado, triste. Cheguei no DM e pensava em como fazer para poder jogar. Poderia fazer um tratamento bom e, como todo mundo sabe, eu não estou 100%. Comecei a colocar gelo, fiz com as pessoas do DM um tratamento para desinflamar o joelho. Quando fui dormir, eu pensei, amanhã, né? Amanhã eu vou jogar do jeito que for. Se eu conseguir andar, eu vou jogar. Acordei, desci a escada do hotel e senti muita dor, mas consegui descer a escada, então eu falei, Emiliano, hoje eu estou bem, não me tire. Graças a Deus deu certo, sei que não é uma coisa normal, né, jogar com uma dor no joelho desse jeito. Acho que se for outro jogador nem jogaria, poderia atrapalhar também os meus companheiros. Antes do jogo eu sabia que não sentia a dor, não era o momento de sair. Graças a Deus, né, deu tudo certo, diz aqui o Rodrigo Garro, tá? Informação que eu tenho agora, além do que o jogador falou, né, porque vocês querem sempre a minha informação também. O Garro não quer mais tomar agulhada, acabou. Por isso que eu usei no título aí, acabou, tá? O Rodrigo Garro não quer mais usar agulhada, não quer mais tomar infiltração para jogar. Então acabou. Agora ele só vai jogar quando estiver bem. O problema é que a situação do Garro é uma lesão crônica, tá? E que dificilmente, né, vai haver uma cirurgia para tratar essa situação. Então isso vai ter que ser feito um tratamento. O tratamento, né, é sempre mais demorado, né? Se não for um tratamento, se não for cirurgia, o tratamento sempre vai ser mais demorado. Então a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar sem o Rodrigo Garro. Eu acredito, tá? Aí é só uma opinião, tá bom? Não é uma informação. Eu acredito que não vai rolar cirurgia, tá? Pela experiência que eu tenho no futebol, não sou médico, mas pela experiência de 20 anos de carreira. É uma lesão crônica, eu fui o primeiro a informar. Ele está com essa lesão, mais informações exclusivas nos dois joelhos, tá? O joelho esquerdo melhorou, o direito piorou. Então agora ele vai ter que tratar. O Garro é um jogador que tem uma lesão crônica nos dois joelhos. Um melhorou, o outro piorou. A situação dele não é fácil, tá? Vai ser com tratamento. Com tratamento, um pouco mais demorado. O corintiano agora vai ter que ter paciência, porque o Garro não vai entrar mais em campo com agulhadas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem a situação de Yuri Alberto, que saiu no intervalo do jogo contra o Bahia, se queixando de dores. A gente vai falar sobre o problema crônico de Rodrigo Garro, afastado por um tempo para tratar a sua situação do joelho. E uma semana decisiva, hein? Pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, porque o Ranieri vai jogar na quarta-feira diante do Huracan pela Copa Sul-Americana, um jogo que já se mostra importante. Quando eu falo semana decisiva, vocês devem estar me achando louco, né? Porra, Chico, peraí, o time acabou de ganhar o Campeonato Paulista, aí você vai para uma semana aí que você tem a primeira rodada na Copa Sul-Americana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como assim uma semana decisiva? Eu explico. Primeiro, são 2 jogos em casa, tá? Que o Corinthians tem. Quarta-feira contra o Huracan, Sul-Americana, 7 da noite. E no sábado, diante do Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos falar do Brasileiro, tá? Que o Corinthians pega o Vasco no sábado, depois de um jogo pela Sula. Ok, os 2 jogos em casa, você não tem uma logística, não tem uma viagem, isso já é interessante. O Corinthians vem de um empate fora de casa contra o Bahia utilizando reservas. Quando a gente imagina o Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro, porque eu imagino que o Corinthians faça uma campanha muito diferente da dos últimos anos e que consiga, claro, dependendo da gestão que faça nos outros torneios, chegar com força para disputar as primeiras posições durante quase toda a competição. Eu imagino que o Corinthians possa ser esse time. No segundo jogo, esse jogo em casa, quando você empata fora, você tem que confirmar dentro de casa. Vencer fora de casa é um ponto fora da curva para quem quer ser campeão. Eu entendo o contexto desse primeiro jogo diante do Bahia, que era difícil, primeiro porque o Bahia é bom time, segundo porque você está com o cansaço
da ressaca do título, cansaço de data FIFA de alguns jogadores, precisando poupar, tá com reservas, jogo em cima de jogo, eu entendo tudo isso. Então o empate foi um bom resultado sim, mas precisa confirmar em casa. Ainda mais contra o Vasco, que é uma equipe que não vai disputar a mesma coisa que o Corinthians. Então tem uma necessidade já de vitória no sábado. Porque não dá para você esperar para pontuar. Não dá para nem pensar com empate dentro das pretensões que o Corinthians tem na competição. Não dá para pensar em empatar. Tem que ganhar esse jogo do Vasco da Gama. Aí antes você tem a Sul-Americana. Aí você deve estar pensando, poxa, mas é só a primeira rodada. Não. A Sul-Americana é o seguinte, gente. Classifica apenas um. O segundo, ele até vai para um playoff junto com os terceiros melhores da Libertadores, né? Tem um cruzamento em 2 jogos para que ele chegue nas oitavas. Então, de forma direta para as oitavas de final, é só o primeiro da Copa Sul-Americana. Só que o Corinthians, os 2 últimos jogos do grupo, ele joga fora de casa. Então, o Corinthians precisa chegar lá já com uma situação bacana. Só que só passa um, tá? Então ele precisa confirmar, especialmente nos jogos que tem em casa, diante do seu torcedor. Então, é uma decisão, gente. Já é uma final nessa quarta-feira diante do Huracan. Precisa ganhar para começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. E é por isso que essa vida do Corinthians não é fácil. Você já tem uma necessidade de vitória em 2 jogos, um na quarta, outro no sábado. É maluquice, eu sei disso, mas é a vida. É o Corinthians, é a cobrança, é a exigência, é o sarrafo alto, não tem jeito. O resultado agora ele se impõe. E aí, a gente está tentando projetar uma escalação aí para quarta-feira. Eu, nessa terça-feira, faço mais um vídeo aí para vocês, para atualizar vocês aí de uma prévia aí do que deve ser esse time diante do Huracan, mas já tem algumas novidades, como por exemplo, o Yuri Alberto, que foi o único titular que foi para Salvador, né, para começar o jogo, até acho que de uma forma indevida, na minha opinião. Descansa o Yuri é fominha. O médico tem que chegar para ele e falar assim, irmão, para um pouquinho. Né? É o cara que mais joga, eu sei que ele quer fazer gols, ele quer ser artilheiro e tal. Já preservou todo o time, mas ele foi. Se queixou de dores no ombro, aquela coisa toda, saiu no intervalo, mas pelas informações nessa segunda-feira, não preocupa, já treinou normalmente, porque o Yuri é um cavalo, né, cara? Ele dificilmente sente alguma coisa. Ele, quando sente, às vezes joga com dor no ombro, eu sei disso. Mas às vezes os caras têm que dar uma chegada nele. Irmão, esse jogo não vai. Enfim, ele foi, sentiu dores, já tá recuperado, tá tudo certo, então o Yuri Alberto deve jogar nessa quarta-feira diante do Huracan. Agora, Rodrigo Garro me preocupa. E preocupa o Corinthians. Não é novidade para ninguém que o Garro tá jogando no sacrifício. Até por isso, o desempenho dele em 2025 não é dos melhores. É claro que você não pode abrir mão de um jogador como ele, por isso ele jogou o derby. E revelou o Emiliano Dias na entrevista coletiva pós-jogo um relato muito forte, né, cara? De que o Garro ele sai mais cedo do treinamento na véspera, com dores no joelho, não consegue caminhar, segundo o Emiliano, ele não conseguia caminhar. Eles prepararam uma outra equipe, chegou no dia do jogo, no dia seguinte, o Garro mandou uma mensagem pro Emiliano e disse, eu vou jogar, nem que seja o último jogo da minha carreira. Porra, cara, isso é emocionante até, isso é fortíssimo de um cara que estava muito envolvido. Era uma final contra o maior rival, um jogo importante pro clube, e o cara fala isso pro técnico, o técnico disse o seguinte, cara, como é que eu não vou botar esse cara no jogo? O cara que me diz isso, eu jogo nem que seja o último jogo da minha carreira. Pá! Pô, isso pega, hein? Tá maluco. E aí, o Garro joga, só que a maneira como ele joga, cara, ele deu uma entrevista pra ESPN, que eu até peguei umas aspas aqui, que inclusive, nessa entrevista, ele revela que vai parar. Ele vai ficar afastado para finalmente tratar essa lesão, essas dores, esse problema crônico que ele tem no joelho, que se arrasta desde o ano passado. Não será feita nenhuma cirurgia, mas isso pode demandar até um tempo maior, né, de recuperação. Eu só acho que o Corinthians realmente tem que resolver essa situação, seja num procedimento cirúrgico ou não, mas que resolva, para que o Garro pare de sofrer e para que ele esteja a pleno, nem que ele pare por 1, 2 meses, não sei, para retornar e enfim, né, esteja 100% para poder entregar o futebol que a gente conhece. Olha o que ele disse. Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo. Não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho. Tem muita agulha ali. Muita infiltração, cara.
Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa, tratar de voltar rápido. Sei que teremos muitos jogos pela frente. Estou muito motivado com o que a gente tem por jogar. Afirmou o Garro para ESPN. Sobre a final, olha o que ele disse, gente. Coloquei anestesia para jogar, não foi nem infiltração, anti-inflamatório. Ele teve que anestesiar o joelho. Olha que loucura. Senão eu não conseguiria jogar. Sinto que era parte do risco que poderia acontecer, sentir muita dor e ter que suportar. Durante o jogo, eu só pensava em correr e jogar, em curtir o jogo. Uma final, o derby, é algo inexplicável. A gente, a torcida, nesse momento você só quer correr, ajudar a ganhar do jeito que for. Que loucura. Ele estava realmente muito afim, jogou anestesiado e realmente tem que resolver. Eu sei que tem decisão aí, falei, né? Decisão na quarta, decisão no sábado. Se ele não parar agora, pode até agravar o problema, né? Se tornar algo muito mais sério. Então, Garro, cuida desse joelho aí. É um cara importante. O Coronado já está recuperado. A gente sabe que o Garro é um cara muito mais dinâmico e influente no time do que o Coronado, mas o Coronado também teve bons jogos no Paulista. Ano passado teve ótimos jogos na Copa Sul-Americana, quando ele teve uma sequência. Inclusive o Ranielli, né, nessa entrevista que ele nos deu, o Hugo Souza fala a mesma coisa. Eles dizem que tecnicamente o Coronado é melhor do que o Garro, inclusive, tecnicamente falando. Mas o Garro é um cara da dinâmica, é um cara que se movimenta mais e tal. O Coronado não. O Coronado, em termos de qualidade técnica, todos eles falam, os jogadores do Corinthians. É bizarro o que ele faz nos treinos, a capacidade de jogo que ele tem. Então, se ele tiver uma sequência, daqui a pouco ele pode ser um substituto para o Garro, até o Garro resolver esse problema aí. Que bom que o Corinthians tem um meia como o Igor Coronado. Vamos ver se o Coronado entra no jogo ou se ele mantém aquele modelo, né, do primeiro jogo da final, por exemplo, o Memphis por dentro, com o Romero e o Yuri. Não sei. Vamos ver o que reserva aí a escalação do Ramon e do Emiliano Dias.